Quem aí ama um livro baseado em história real, livro de guerra, livro de superação, esse vídeo é pra você. Então, vem comigo. Alexa, está começando mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos ao canal da Lau. Já se inscreveu e deu o like para Alexa hoje? Durante a vinheta já se inscreve. Olá, meus friendlies, vocês estão bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o livro Primeiro Mataram Meu Pai, de Long Un. Esse livro é sensacional, baseado em fatos reais, e ele tá na Netflix. Mas nunca o livro será a mesma coisa que o filme. Os filmes não trazem todas as sensações que a gente tem ao ler o livro, não traz os pensamentos dos escritores, dos personagens. E nesse livro, como a autora faz parte da história e ela é a narradora principal, o livro é sensacional. Apesar de eu ter raiva dele do começo ao fim, é um livro muito bom. É uma história de uma guerra que eu nunca nem tinha ouvido falar e foi muito importante. Me trouxe várias coisas, várias sensações que não dá pra definir muito. Vocês têm que ler. É um livro que todo mundo tem que ler, mas nós vamos debater ele agora aqui neste canal. Eu fiz até uma pipoquinha pra compartilhar a história do livro com vocês. Então, é o seguinte, o livro Primeiro Mataram Meu Pai é narrado pela autora quando ela tinha 5 anos da guerra que teve no Camboja. O que foi essa guerra no Camboja? Pol Pot, que era o cara que tomou o poder naquela época, ele invadiu, tomou o poder e aí ele começou a mandar os soldados para as cidades do Camboja e nos bairros do Camboja. O pai da Lau, ele era militar, ele era um soldado que trabalhava pro governo. Ela tinha 6 irmãos. Eu vou ter que olhar os nomes porque, além dos nomes ser difícil, é muito difícil você associar o que aconteceu com cada um. O que acontece? Eles eram uma família de classe média para alta, conviviam normal na casa deles. Ela era uma criança com uma vida normal, quando de repente a sua vida inteira muda por causa dessa guerra. E aí os soldados começam a chegar no Camboja, nos bairros da cidade, e levar todo mundo para a área rural, dizendo que as casas dos bairros seriam atacadas pelos Estados Unidos, ia ser bombardeado pelos Estados Unidos, e que eles poderiam voltar em 3 dias. Mas a tomada do poder de Pol Pot era socialista, comunista, e ele queria implantar a reforma agrária, levando todo mundo para a zona rural para colocar todo mundo para trabalhar e fazer com que tudo fosse dividido igualmente entre todo mundo, mas todo mundo trabalhando. E aí a família inteira vai para essa área rural e ela narra a história com 5 anos de idade, tudo que ela passou, tudo que ela viveu. E isso realmente para mim mexeu muito comigo e eu acho que mexe com qualquer um, porque é uma criança de 5 anos trabalhando praticamente 24 horas por dia, passando fome, tendo que trabalhar como um adulto na zona rural para poder sobreviver. E aí o porquê que eu mencionei que o pai dela era militar. Quando eles tomaram o poder e começou a levar as famílias para zonas rurais, eles separaram os camponeses das pessoas que tinham graduação, que trabalhavam para o governo, todo mundo que tinha uma graduação, que tinha algum vínculo superior a alguma coisa com o governo, eles executaram e mataram todo mundo. Essa guerra no Camboja matou 1/4 da população, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Para mim foi uma história muito triste, eu nem sabia dessa história, eu nunca nem tinha ouvido falar, na minha escola eu nunca tive aula disso, e pra você ver como a gente é desinformado, tem tantas coisas que acontecem no mundo inteiro, e isso aconteceu em 1975, pra mim é muito recente, é muito pouco tempo, é uma história que realmente assim, que quem sobreviveu foi uma superação, quanta coisa aconteceu para as coisas mudarem, e ainda assim a gente tem certas coisas que nunca vai dar certo, que a gente tá vendo atualmente nos outros países que tá sendo implantado socialismo e etc. Não vou falar de política, mas ela tinha esses 6 irmãos e aí eles vão pra zona rural e começam a trabalhar. E aí o pai e a mãe criam os filhos ali, todo mundo praticamente morrendo de fome, todo mundo emagrece, todo mundo sente dor no estômago. Ela narrando que ela não conseguia dormir porque ela sentia dor de fome no estômago. E ela ainda tinha uma irmã mais nova que ela, que é a Gi. Ela tinha 3 anos quando tudo aconteceu. E aí os soldados do Khmer Vermelho, que era que controlava toda a zona rural pro Pol Pot, que era o novo hangar, né, que eles chamavam, que essa nova política era o hangar, que todo mundo tinha que idolatrar o hangar, e o chefe dos chefes era Pol Pot. Os soldados do Khmer Vermelho começam a perseguir as meninas mais novas, estuprar, e as que eles quisessem casar, eles pegavam e levavam e casavam com essas meninas. E aí os pais dela, da Lau, decidiu casar um dos filhos, que eu acho que é o mais novo, o Min, fez ele casar com uma menina pra ela poder sobreviver e etc. E aí eles mandam ele pra um outro
outro campo rural para eles começarem uma nova vida longe da família e conseguirem sobreviver. O pai dela, por ser um militar, ele era muito esperto. E aí ele já deixa as instruções para a mãe das crianças, falando que se acontecesse alguma coisa com ele, era para ele dividir a família para que nenhum deles fosse encontrado e eles conseguissem sobreviver. E aí a primeira menina mais velha dos filhos a ir embora é a Kia. Eu acho que é Kia, né, que pronuncia o nome dela. E aí ela vai embora para trabalhar junto com outros adolescentes em um campo onde só tem adolescentes. E aí um belo dia, ela com muita dor no estômago, com muita fome, ela vai pro hospital passando muito mal, que ela pega uma doença, né, que eles ficam com a imunidade muito baixa, então eles começam a ter doenças e as pessoas começam a morrer de doença, de fome, porque tudo que era do governo, medicamento, tudo que você imaginar foi retirado deles. Relógio, televisão, tudo. Eles não tinham acesso a absolutamente nada, só ao que o pessoal do Khmer Vermelho dizia. E sempre na narrativa de que o hangar era a melhor solução e que o hangar ia salvar todos eles. E aí, a mãe deles vai até o hospital pra encontrar com a Kiv. E lá ela pede pra chamar o pai dela, porque ela tá sentindo que ela vai morrer. E aí, quando ela volta pedindo pra chamar o pai delas, que é o Sen-In, eles chegam lá e ela já tá morta. E eles não conseguem encontrar o corpo da filha porque as enfermeiras do local já tinham se desfeito do corpo, porque eles não sabiam que ela tinha família. E eles não puderam enterrar a filha, eles não puderam ver a filha, eles não puderam levar a filha pra ser velada pelo resto da família. E, que é um absurdo. E aí já muda completamente a história, né? Porque o livro chama Primeiro Mataram Meu Pai, mas quem morre primeiro é a segunda irmã mais velha dela. E aí começa a desandar as coisas. Passa um tempo, o pai deles é levado pelos soldados dizendo que eles precisavam de ajuda para consertar uma carroça. E aí sim, ele já sabe que ele tá sendo levado para ser executado porque ele foi descoberto. Depois disso, a mãe, que é a Aishon, gente, eu não sei pronunciar nada em outra língua, ainda mais cambojanos, né? E aí ela separa os filhos e aí ela só fica com a Ji, que é a mais nova. Aí sai a Laon, a Shou, que é a outra irmã dela, mais velha, e o Kim. Cada um deveria ir para um lado. E aí os três vão, o Kim é o único que se separa delas, porque a Shou e a Laon não têm coragem de se separar, e elas ficam num campo rural juntas. Depois, a Laon, ela fica muito forte, porque ela tem muita raiva de tudo que tá acontecendo, porque o pai dela morreu e o tempo todo ela se questiona por que o hangar faz eles passarem fome, sendo que eles disseram que ia proteger eles. E aí ela é levada para um outro campo para se tornar um soldado. A chefe daquele campo rural onde ela fica, eles notaram que ela é mais forte que os outros. Daí ela é levada para esse outro campo e aí ela começa a trabalhar mais e se desenvolver mais. E aí acontece uma invasão do pessoal dos vietnamitas nas zonas rurais, que era onde estava em guerra, e os soldados que eles estavam transformando era para combater o pessoal que estava querendo acabar com o Khmer Vermelho, acabar com toda aquela retardadice que eles estavam fazendo. E aí, quando eles invadem, ela foge para procurar os irmãos e aí ela encontra o Kim e a Shaw e vai embora procurar o resto da família. Só que antes disso, ela volta para visitar a mãe um dia e ela vê que a irmã tá morrendo de fome e a mãe vai tentar trocar uma das joias que ela mantinha escondida por um frango para alimentar a filha de 3 anos, que acho que ela já tava com 5 anos, que ela tava morrendo de fome. E aí ela é descoberta e eles espancam ela volta pra casa e a Laon tá lá e ela fica muito nervosa, muito revoltada. E aí ela volta pro campo pra tentar buscar comida e etc. Mas aí quando ela volta pro campo, ela já tem uma sensação ruim e ela pede pra ser liberada do serviço. E aí ela vai ao encontro da mãe. Quando ela chega lá, a mãe dela já não tá mais lá. E aí a vizinha vem e fala que ela foi levada com a filha mais nova. E aí, quando eles invadem, aquela parte que eu tava falando, que quando os vietnamitas invadem libertar todo mundo, isso acontece 2 meses depois da morte da mãe dela. E eu fiquei, nossa, é muito triste. Eu tenho raiva desse livro do começo ao fim, mas é uma história muito importante pra gente ver que, apesar do mundo ser como é, injusto, de uns ter mais que os outros, isso é importante acontecer, porque imagina a gente ter que passar por tudo isso. Essa história me deixou muito chocada, porque com certeza aconteceu em muito mais lugares e muito mais gente passou por isso. E ela narrando a história é muito triste, é muito chocante. Toda a comida que eles tinham era
controlada pelo governo. Eles trabalhavam na área rural para plantar e colher para os soldados do Khmer Vermelho trocar por armas para lutar na guerra. E aí eles comiam arroz. Quando não tinha arroz, era uma sopa de água com alguns grãos de arroz. Todo mundo morrendo de fome, todo mundo morrendo de doença, as famílias sendo executadas. Quem não estava de acordo com a nova política do hangar era assassinado. Se você falava alguma coisa diferente, falava alguma coisa alta, não respeitava os superiores, você também era morto. Então, parte da família dela só sobreviveu porque o pai dela foi muito esperto em ensinar a eles que eles deveriam se proteger e nunca contar de onde eles vieram. Mas ainda assim, todos eles tinham risco de morrer de alguma forma. E isso é muito pesado, o livro inteiro em si é pesado, mas é muito importante a história. Todo mundo tem que ler. E eu tô muito feliz de ter lido porque eu sei de uma nova história, de uma nova vivência de outra pessoa. E aí, voltando ao assunto do livro, quando a guerra acaba, ela e os irmãos se encontram junto do campo da família com o tio, o irmão da mãe dela. E aí lá eles conversam. O Man fala que vai levar a Lau pros Estados Unidos. Ele descobriu uma forma de ir pros Estados Unidos para ela poder estudar e conseguir ter uma vida, porque ela é mais nova e ele entende que a oportunidade para ela seria melhor. E aí os dois vão para os Estados Unidos. E aí a fuga deles do país, eles chegam nos Estados Unidos e eles começam a trabalhar muito para mandar dinheiro para a família, para ajudar a família. E aí ele tenta levar o Kim para ficar junto com eles, mas ele não consegue porque a lei dos refugiados dos Estados Unidos muda nesse meio tempo. E aí ele não consegue, mas ele consegue levar o Kim para França. E aí ele se muda para França e começa a trabalhar por lá. A Shao, que é a outra irmã mais nova dela, ela se casa lá num dos camponeses e cria uma família e tem família. E aí a Lau, ela vira ativista dos direitos humanos e ela chegou a trabalhar numa comunidade para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Ou seja, ainda que ela tenha passado por tudo isso, ainda foi uma coisa que impulsionou ela a ser uma pessoa ainda melhor e tentar ajudar as outras pessoas ao redor dela. E isso é muito lindo. Eu fiquei muito orgulhosa de ler uma história dela. E apesar de tudo que ela passou, ver a grande mulher que ela se tornou e tem mudado a vida de muita gente. Hoje ela é casada, ela tem filhos e é uma história sensacional. Vocês têm que ler. Eu espero que vocês gostem. Depois deixem aqui nos comentários se vocês gostou, o que vocês acharam, se vocês ficaram tão irritados com o livro do começo ao fim quanto eu. E se você já conhecia, antes de ler o livro, se você já conhecia essa guerra que teve no Camboja. Alexa, o que você achou da história desse livro? É realmente muito triste imaginar o que tantas pessoas viveram e vivem, para o mundo mudar. E ainda assim, a gente não consegue mudar o mundo, porque muitas pessoas ainda pensam igual, e a gente ainda tem muito pra evoluir, muita coisa pra acontecer, mas assim, a gente já melhorou muito. Então vocês leiam esse livro e volta aqui, ou no Instagram, pra me contar o que vocês achou do livro, beleza? E a minha perspectiva do livro toda foi essa. Eu realmente adorei o livro, eu dei 5 estrelas pra ele, porque realmente é muito bom, mexeu muito comigo. Eu espero que mexa assim com vocês também e traga um pouquinho mais de consciência sobre certas coisas. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da história desse livro, porque eu realmente amei. O filme também é muito bom, muito bem dirigido, mas eu sou aquela que gosta do livro, de ler o livro antes de ver o filme. E a maioria das vezes os filmes me decepcionam muito, mas desse livro ficou bem próximo, bem real ao livro. E acabou mais um vídeo do canal. É isso. Agora eu vou terminar de comer a minha pipoca. Alexa, acabou mais um vídeo no canal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.